semelhantes dentro do mesma profissão, né? Os nossos pares, por assim dizer, né? As pessoas estão no mesmo cargo que a gente, mas são de gerações muito diferentes, né? Tipo, professor que tá... Você chega na escola, você se depara com um professor que senta na cadeira e pede pra você copiar texto. Professor que você olha e você pensa, mano, esse cara não sabe mais o que é educação, saca? Tipo, ele desaprendeu, ele deixou de vivenciar o porquê que ele tá ali, né? E aí a gente entra numa crise. A gente vai virar essas pessoas um dia, né? Tipo, então... o educador é aquele cara que ele nunca tá no presente. Tanto que a gente tem o educador tem se a gente pega os professores, se a gente faz o levantamento estatístico, as crises que os professores têm, seja depressão, seja ansiedade, seja pânico e tudo mais, tudo gira em torno do futuro, né? Tipo, o que é ansiedade? O que a ansiedade é, se não a gente tá no futuro sempre, né? Tipo, o famoso e se. E a profissão do professor gera muito isso, né? Então, a gente se depara com uma situação onde tem conflitos de gerações que falam que antes era melhor e ao mesmo tempo que, tipo, sofrem por antecipação, assim, né? Tipo, de certa forma. E é muito louco isso, porque se a gente pega essa situação, a gente se depara a gente meio que, tipo, olha pra gente mesmo, né? Tipo, e pensa, mano, será que esse é o futuro nosso também, né? Ainda mais em um contexto educacional que se a gente pega, acho que hoje saiu ontem, que em 2020 foi o menor investimento em educação dos últimos 10 anos, né? Então, é um caminho que você olha e pensa, mano, e se, né? Tipo, é aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco. Você vê um professor lá na escola que tá tomando remédio tarja preta, super estressado, numa situação toda, tipo, de uma sala de aula que você olha e você pensa, mano, isso não é educação. Mas ao mesmo tempo você olha e pensa, mano, e se um dia eu virar esse cara, sabe? Se um dia eu virar essa pessoa? Porque a estrutura educacional é complicada, né? Ela funciona. Não é pra mim, não é pra nenhum de vocês aqui desse podcast. Galera, ela funciona pra alguém. Isso que o Gabriel tava falando é real. O professor, ele vive no futuro. E esse é o grande problema. Ela não funciona pra quem tá é um futuro nada simpático ao professor. Você fica esperando qual que vai ser a próxima maldade que vão fazer, né? Então você... reforma da Previdência. Pô, tinha gente que tava 2 anos aí, 1 ano pra aposentar, vai ter que trabalhar mais 5. Né? Tinha gente que ia incorporar, né, que ia, sei lá, recebeu um reajuste, né, por quinquênio, por sexta parte, congela a evolução por 2 anos. Agora estamos na iminência aí vai ter tem uma proposta aí que, né, espero que a classe tenha força para reagir, né, de que vai sair um auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial vinculado ao congelamento salarial do funcionalismo por mais 3 anos. Então, assim, é uma situação dramática. E aí você vê o colega, e o colega ele tá tão... Ele apanhou tanto, ele apanhou tanto, ele tomou tanta bordada que ele já não sabe mais contra quem que ele reage. E aí, então, eu escutei a conversa, o pessoal reagindo contra o coitado que recebe o auxílio. Ah, não, mas esse auxílio é um absurdo, tem que acabar. Não, o problema não é o cara que tá recebendo o auxílio, o problema é o governo que tá empurrando a conta para as pessoas erradas. Tem outros lugares que dá para tirar, tem o banqueiro, tem o cara que tem o jatinho, tem o cara que tem uma lancha, tem o cara que tem um iate, mas ninguém... Não, a condição não é essa, ou paga o auxílio ou paga os professores. Não, você não pode aceitar essa dicotomia. Mas a galera tá, né, atabalhoada. E aí... É esse tipo de situação que gera todo esse transtorno, porque aí não é só isso, não é só salário, aí você não consegue dar aula em paz, porque tem escola sem partido, a galera vai lá infernizar a sua vida porque você está doutrinando a juventude, não é? E não tem, de fato, um minuto de paz, porque daí depois vem uma pandemia, aí você tem que voltar na escola e correndo risco de se infectar, né? Esses dias morreu um professor aí, 32 anos, faleceu, sem comorbidade qualquer, né? E estava trabalhando. Então, assim, a situação ela é muito dramática. A situação do docente ela é muito dramática. E, na verdade, é surpreendente que ainda consiga se fazer o que se faz com a situação que tem. Que você fala, nossa, tá ruim. Mas não fosse o trabalho e o esforço hercúleo de muitos colegas
a situação estaria ainda mais desandada e ainda pior. É um puta enredo pra série da Netflix, né, mano? Ô, louco. Sim, com certeza. Questão, né, cara? O que fazer diante de uma situação como essa, né? Como vocês bem disseram, a questão de ansiedade e a própria depressão tem a ver também com temporalidades. Né? Viver tanto no futuro, a gente pode ser vítima aí de duas formas de sensação, né? Principalmente a esperança de que sempre vai chegar alguma forma de governo que vai valorizar a classe dos professores, né? Ou o medo. E principalmente quando a gente se apega nessa questão do passado, é a nostalgia e a culpa. Nos assaltam nos assaltam a galope, né? Acredito que a questão é quando a gente entra em sala de aula é a questão de você aproveitar cada segundo ali, né? E de retirar a satisfação daquilo que a gente está fazendo naquele momento. Porque é um momento único que vai acontecer num espaço de tempo do universo que sempre vai ficar por aí. Então essa é uma grande responsabilidade nossa, mesmo com essas... É como o Marco disse, né? É um esforço hercúleo dos trabalhadores da educação para manter isso, mesmo com formas de ataque à educação como escola sem partido. Gabs? Eu acho que acho que acaba sendo comum para todos nós aqui. O que acaba acontecendo com a gente, de, tipo, às vezes a gente desenvolve algo diferente, um projeto diferente, um projeto educacional diferente, e às vezes a gente é com vários, né? Tipo, o lance do Tia falar do esforço hercúleo, ele não é só em relação à sociedade, né? Às vezes é em relação dentro da escola mesmo. A gente se propõe a colocar uma forma de educação diferente, extremamente efetiva, e que a gente acaba sendo taxado como o jovem sonhador, né? O cara que tá viajando, legalzão. O cara que não sabe o que tá fazendo. É jovem, ele acabou de começar a educação, uma hora ele aprende. O professor legalzão. E é muito louco, porque às vezes a gente se depara com essa situação e mostra, isso ressalta muita coisa. Isso ressalta, por exemplo, o que o Tia falou sobre a questão do conflito dentro da classe dos trabalhadores da educação, né? Tipo, onde a gente tem professores atacando professores, a gente tem professores furando greve de professores, saca? O Estado joga a gente contra nós mesmos, exatamente, né, cara? Tipo, eu lembro eles não usam black tie pra educação. A parada assim, os caras vai ter greve, o diretor vai receber tipo uma grana lá de uns 2 contos a mais por mês pra manter a escola aberta, tá ligado? Pra furar a greve total. Aí você, dentro dessa parada que você tá falando assim de ser o professor legalzão, é a mais comum, né, cara? É a mais comum. E assim, é frustrante. Você tá fazendo desse jeito, você quer se aparecer mais do que eu? Você acha que eu não sou capaz? Porque cria essa narrativa na cabeça. Porque é uma profissão que é tão desvalorizada, cara, que o professor, mesmo com qualidade, cara, ele tem uma puta baixa autoestima, assim, saca? O cara, tipo, mano, se um aluno não aplaudir você na aula, parece que a aula foi uma bosta, assim. O professor tem 3 status. Tem o status em relação à sociedade, tem o status dentro da sala de aula e tem o status na escola. Tipo, qualquer escola que a gente entra, a gente vê que tem um professor lá que tá uma cota na escola. Ele, tipo, é o cara que tá estabelecido na escola, visto como o inquestionável e tal. É o status do professor na escola. E quando você chega com um projeto diferente de educação e põe aquilo em risco, afeta o ego do professor, né? É muito louco isso. E entra na questão da desunião, né? Da desunião de classe. E é muito louco isso. O Tia comentou sobre o lance da escola sem partido, né? Não só é absurdo, na verdade, a quantidade de ataques que a educação vem sofrendo, e não só a educação, né? São ataques contra a Constituição, contra o princípio democrático. A gente tem, por exemplo, Escola Sem Partido, Daniel Silveira, essa galera toda é uma mesma laia de ataque à democracia, né? Quando o pessoal fala de
escola sem partido, que a gente está doutrinando, gente, a gente está seguindo o artigo 3º da Constituição. Tá lá. Saca? Tipo, tá lá. Artigo 3º da Constituição de 88. E as pessoas distorcem com uma facilidade muito grande, né? E aí entra aquilo que a gente chegou a conversar, né? Tipo, as pessoas não enxergam o professor como um trabalhador, né? Como um trabalhador que sofre na labuta como as outras pessoas que também têm trabalho, né? Enxergam o professor como um cara que tá ali numa zona de conforto. Zona de conforto, o cara entra lá nas aulinhas dele, põe texto para copiar, e isso vira uma marca das mais fortes na sociedade brasileira, né? Porque daí o professor... Isso tem muito a ver com o sucateamento salarial da grande massa. Porque, veja bem, para um cidadão que inclusive está dependendo do auxílio para não morrer de fome, né? Ou para não passar fome, ele olha para um professor que ganha, sei lá, algo em torno de R$2.600, R$3.000, ele fala, putz, isso daí é um marajá. Esse cara é um marajá. E ainda não pode ser, ele tem estabilidade e ganha isso daí. Nossa senhora, esse cara é um marajá. Entendeu? E a gente sabe muito bem que não é nada disso, né? Vai ficar lá com 40 crianças gritando na sua orelha. E quando você fala, não, vamos falar hoje de Egito Antigo. Daí acha legal, o resto vai, puta que pariu, professor. Mano, é louco isso, porque assim, na minha cabeça, cara, quando a gente pensa... Cair nesse... Perdão, fale. Gabriel, você. Tá. Não, aquela questão é que o Emílio Surita sou eu, então eu posso mutar todo mundo aí, cara. Autoritarismo aí, ó. Mas pior que ele faz isso mesmo, cara. Esses dias eu tava indo pro trabalho ouvindo o Jovem Pan. Cara, do nada se ele fala, tá falando muita bobagem, vai lá e muta o cara, mano. Jovem Clã. Jovem Clã. Cara, mas assim, essa parada do professor cair nesse comodismo, a gente se pega nisso, né, cara? A gente que vê a educação com uma outra forma, às vezes você se vê lá, escrevendo na lousa, e você fala, puta que pariu, cara. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa natural, infelizmente, mas é uma coisa natural, porque, mano, pra você ver resultado, é bem foda, assim, né? Esse episódio tá virando um pouco mais de desabafos de uma classe, né? Desabafos dos professores de história. Mas, cara, isso é um reflexo da educação no Brasil, né? Então, o desabafo também serve pra gente entender um pouco. Ainda bem que o Gleison é terapeuta, né? Então ele... já falando. Ele tá anotando ali, cara. Ele fica com o caderninho dele ali. Certeza, o Luquinha tem problema com a fase anal, certeza. Certeza, cara. Não tenha dúvida. O Tchê aqui, ó, fase oral, pega pra caralho ali, isso aqui. Imagina. Cara, mas é foda disso, né? E a escola, mano, entrando na questão da escola ser um modelo de presídio, né? Essa parada de indústria também, né? É uma indústria e uma carceragem ao mesmo tempo. Que o professor é o carcereiro da sala, né? Tem que segurar os tais mania lá. Os tais mania querendo subir pra parede. E, mano, a criançada não tem culpa nisso, velho. É uma bosta. Por exemplo, assim, eu dou aula numa realidade completamente distinta do que é o Brasil em si, né? Eu dou aula numa bolha que é a rede privada, cara. Cada um aqui é de uma realidade, só que, né? Interessante. Só que a gente você é da rede privada? Vocês, por exemplo, que é da rede pública. Também diverso, né? Sim. Um é a rede... O Tchê da Zetec, da vida. O Gleison do Estado. Eu da rede privada. O Gabriel da rede privada e municipal. Sendo que a privada é a escola de inclusão. Então, assim... Temos um leque de opções aí de traumas futuros né? pra conversar bastante. Cara, mas a escola, ela vira essa parada de presídio, né? O sinal, todo mundo uniformizado, a indústria de sentar todo mundo atrás e você ter que
a sua linha de produção é o seu conteúdo, cara. Então você tem que ir cumprindo os conteúdos. Ficar com a apostila, né?